Sobre as políticas institucionais e o atentado ao Estado de Direito e à democracia durante o período pandêmico, podemos analisar as ideias de três grandes sociólogos. Em Weber, o Estado é detentor do monopólio do uso legítimo da força representado nas polícias e nas forças armadas, que agem de modo perverso, muitas vezes, contra as populações e as camadas mais humildes. Soma-se a isso o processo da Covid-19, que também afeta de modo drástico as populações mais humildes pela oferta do serviço de saúde precário. A fusão desses dois fatores indicam o processo necropolítico existente em voga na sociedade brasileira. Outra ideia interessante também que a gente pode tratar sobre Weber seria a política de dominação carismática. Atualmente, o presidente Jair Messias Bolsonaro, que conta com uma expressiva popularidade, vem atacando constantemente as instituições democráticas e a democracia, a partir dos seus golpes em excesso contra o STF e contra os aparatos judiciais, contra os aparatos políticos também. Em Durkheim, nós temos que as características segregatórias, como o racismo, ou também como a desigualdade na oferta de saúde, geram um enfraquecimento, ou seja, um rompimento dos laços de solidariedade. Isso pode vir a culminar, muito provavelmente, numa anomia social e na perda do sentido real da existência do fato social. Já em Marx, o processo de desigualdade tem como produto a formação dos exércitos de reserva. Só que no Brasil, nós temos um fator a mais perverso nessa conta e nessa equação, que seria o fator racismo. O fator racismo, unido à pandemia da Covid-19 e unido à formação dos exércitos de reserva, produz uma biopolítica aplicada em um panorama pandêmico. Pode-se considerar o Brasil um país machista e patriarcal. Essa mentalidade patriarcal é construída desde o início da socialização do cidadão. Ocorre que o simples ato, mas de profundo impacto dos pais de presentearem os filhos com brinquedos violentos, como armas e artigos de pontaria, e, por outro lado, designarem as suas filhas passatempos que priorizam a cozinha, bonecas e casinhos, acabam que, inconscientemente, destinam papéis para ambos, sendo a mulher a frágil, dócil e sensível, orientada à vida do lar, e ao homem como um forte provedor, intolerante e frio, como alguém que não deve exercer atividades funcionais do dia a dia e também anular seus sentimentos, especialmente algumas emoções, como chorar, por exemplo. Diante disso, sabe-se que a violência doméstica é um problema histórico reforçado pela naturalização social da mulher em uma posição de fragilidade e do homem em uma posição de força, indolência e razão. As estatísticas internacionais demonstram que 1 a cada 3 mulheres já sofreu violência física ou sexual perpetrada por um parceiro íntimo, o que ressalta como a violência contra a mulher é uma ação social tradicional, haja vista que pode ser pautada em suas raízes por costumes machistas. Para muitas mulheres, as medidas de isolamento forçaram sua permanência em casa, junto ao seu agressor. Além disso, ocasionar o aumento da carga do trabalho doméstico, os cuidados com os filhos, de familiares doentes, afora a redução de aportes econômicos próprios. Em outras palavras, a realidade é que a medida mais eficaz contra o Covid-19 potencializou a vulnerabilidade das mulheres. Olá, professora Marina Trota e demais colegas. Nós hoje vamos revisitar aqui alguns autores, como Max Weber, Karl Marx e Durkheim, e fazer uma analogia aos tempos atuais que estamos vivendo e sobre a acentuação da desigualdade e aumento da pobreza. Karl Marx, ele diz o seguinte, que a acentuação da desigualdade e o aumento da pobreza são utilizados como instrumentos pelas classes dominantes e que essa disparidade é causada pela divisão de classe dentre aqueles que têm os meios de produção, burguesia, e aqueles que com sua força de trabalho lutam, para garantir o pão nosso de cada dia, a sua sobrevivência, são os proletários. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, houve um aumento de 33% da população, ou seja, traduzindo em números, 209 milhões de pessoas vivendo na pobreza, extrema pobreza. Isso foi acentuou ainda mais a desigualdade, pessoas que perderam seus empregos, empresas que faliram,
muitos estão vivendo na situação dificílima e por conta desse processo, por conta do Covid-19, da pandemia, né, que já nos afeta em 2020, 2021 e 2022, muitos estão sendo até mesmo sofrendo ações de despejo, pessoas que moram de aluguel e não têm mais como pagar o seu senhorio, infelizmente estão sofrendo por conta disso. Infelizmente, um dos desdobramentos da pandemia é exatamente as pessoas que moram de aluguel, têm esse problema habitacional, não conseguem arcar com suas responsabilidades e infelizmente estão sendo despejadas, mas sobre esse assunto a nossa colega Bruna vai discorrer muito bem sobre isso. Um abraço a todos. Olá, professora. Olá, colegas. Após ser evancado tais pressupostos pelo meu amigo Jorge, vou focar aqui nas demissões em massa. Primeiramente, é importante destacar que o contexto pandêmico, nessas formas relacionais recíprocas que teve com o governo brasileiro recentemente, denotaram, à luz de Emily Durkheim, um adoecimento do corpo social, um enfraquecimento dos vínculos sociais. Denota, enfim, um modo de anomia social. Essa é a antítese dialética. É nessa percepção aqui, aprendida por Marx, que, através do método hegeliano, podemos observar conflito, as contradições do nosso sistema econômico, as contradições sistêmicas do nosso sistema econômico. E a pandemia, como tal, amplificaria tais contradições, magnificando as tensões próprias do sistema. O cenário pandêmico de crise sanitária serviu para demonstrar como o sistema econômico atua em relação a essas irregularidades. E, a partir de suas crises subjacentes, denota que grupo que sofre desse flagelo. E, portanto, as demissões massivas da classe operária, juntamente com o enriquecimento nesse período de bancos e de empresários, são herdeiros diretos dos domínios sociais, econômicos, tradicionais. O trabalhador deve alienar seu trabalho às calculabilidades formais jurídicas ou econômicas. A lógica do capital comodifica pessoas, comodifica a vida, transforma-as em mero cálculo monetário. É nesse desencantamento da vida, nessa reificação dos seres humanos, que reside o cerne do mal-estar do trabalho contemporâneo. O tecido social, o conjunto de pessoas, suas vidas, famílias, relacionamentos, não só adoecem de maneira literal, às mercês das crises, modernamente hoje atribuída às capacidades mutacionais e virais do patógeno da Covid-19, mas também adoecem de maneira figurativa, a partir de todo um aparato estatal negligente e das contradições do sistema vigente. Obrigado. Passo a palavra agora à minha amiga Bruna. O discurso, antes de tudo, é uma ferramenta ideológica, um instrumento de poder utilizado para construir a verdade, e, em alguns casos, substituí-la. Contemporaneamente, com a complexificação da era da conectividade das redes sociais, a informação, que sempre foi manipulada por grandes grupos de poder, se desfaz com mais velocidade e volatilidade, o que corrobora o aumento da disseminação da fake news. A exemplo disso, no Brasil, durante a pandemia de Covid-19, as campanhas de antivacinação foram muitas. Estas prejudicaram e ainda prejudicam o esclarecimento social. Tais campanhas têm o intuito de manipular a opinião pública e desprestigiar as instituições com o intuito de obter vantagens econômicas ou políticas. Nesse cenário, o presidente Jair Bolsonaro é investigado por investir cerca de 400 milhões de reais em campanhas anti-Covid, o que acarretou a adesão de inúmeros cidadãos a tal ideologia, personificando assim o profeta weberiano, o qual é conhecido como líder demagogo, onde os homens não obedecem em virtude da lei, mas sim porque acreditam nele como um salvador. No entanto, se trata de mais um oportunista como tantos outros políticos. Evidencia-se, portanto, que os indivíduos são passíveis de acreditar em notícias falsas quando estas vão de acordo com a sua ideologia política, e isso faz com que a comunicação entre as pessoas em momentos sérios, como o atual da pandemia de Covid-19, seja repleta de informações duvidosas. Desse modo, as fake news caracterizam-se como uma anomia social. Isso porque a ausência de normas sociais e morais de tal fato prejudica o corpo biológico como um todo. O contexto indígena na pandemia é de falta de assistência médica. Os polos básicos de saúde contam com uma infraestrutura precária e com falta de equipamentos. Tudo isso é fruto do desinteresse do Estado em relação aos indígenas. Além disso, tem a falta de reconhecimento da identidade indígena e de respeito à sua cultura.
o Estado favorece medidas liberais, tendo atitudes como a tentativa da revogação da demarcação dos territórios indígenas, se mostrando a favor do agronegócio e das mineradoras. Tudo isso pode ser analisado pelo método dialético de Marx, em que ele, com base nos antecedentes históricos, faz uma análise e critica as contradições sociais. O Estado tem interesses alinhados com o do capitalismo, já que o capitalismo precisa do Estado e do direito para sua manutenção. Então, é desinteressante para o Estado a manutenção dos direitos indígenas, já que são povos que não trazem benefícios econômicos e não fazem parte de produção. Deixo vocês agora com o Guilherme, que vai falar sobre a relação do trabalho com a saúde mental. Para se iniciar o debate acerca de saúde mental em Marx, devemos escolher um rumo a se tomar. Falaremos, portanto, de trabalho, que no âmbito social, desde muitas centenas de anos atrás, é o que podemos dizer que faz a roda girar. Desde um aglomerado de formigas até mesmo nas sociedades mais organizadas, é a base do trabalho que as sociedades evoluem. Acontece que a organização da infraestrutura econômico-produtiva difere-se quanto ao momento histórico. Segundo Marx, há várias dialéticas produtivas que correspondem a superestruturas muito específicas. O escravagismo, o feudalismo e o capitalismo são exemplos. E é no capitalismo que, segundo Marx, surge a contradição entre capital e trabalho. E é com essa contradição que surge o momento de crise no trabalho. E um pouco mais à frente, a fragilização na saúde mental do operário. Cabe aqui ressaltar o excelente exemplo de crise que mexeu com a sanidade mental de grande parte da população mundial, a Grande Depressão de 1929, que se tratou da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Muitos trabalhadores e empresários não aguentaram com a pressão psicológica nesse momento de crise e chegaram a tirar a própria vida. Para além de crises econômicas que afetam na realidade do trabalhador, vivemos um grande exemplo de crise sanitária, a pandemia de Covid-19. Nesse caso, a fragilidade da saúde mental veio acompanhada da diminuição de empregos, que nosso colega Breno já falou muito bem sobre. Cabe aqui, por fim, falar sobre a doença do século XXI, a depressão. Super potencializada na pandemia, essa doença atinge mais de 350 milhões de pessoas no mundo. E fica aqui, portanto, o nosso apelo. Cuidem dos seus para que esse mal seja, dia a dia, pouco a pouco, superado. Chegamos, portanto, ao fim da nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos, professora Mariana Trota e dos demais colegas. Boa tarde a todos.